Boa noite. Os temas abordados no trabalho de instrumentação industrial serão os tubos de Venturi e Dow, placas de orifício. Os alunos presentes no trabalho são Jonathan Alexandre, Eduardo Gomes, Jonathan Palhano, Jorge Ibusuki, Lucas Ibusuki e Henrique da Cruz. Primeiramente, começaremos pelos tubos de Venturi. O tubo de Venturi foi criado por Giovanni Venturi, onde ele não procurava, mas sim descobriu que um fluido ele se comporta diferente quando ele se passa por uma deformação em um certo tubo, e nesse caso seria uma seção transversal, onde aumenta sua velocidade, mas diminui sua pressão. Isso pode ser aplicado em muitas diversas áreas da engenharia, como dito no texto, os misturadores, onde no Venturi são chamados de garganta, essa pequena deformação em sua transversal, que para você poder ter uma melhor mistura de um certo fluido com outro, você pode inseri-lo por baixo. Os tubos de Venturi, eles são muito utilizados por conta que não tem partes móveis, ou seja, isso facilita muito em sua manutenção, em geral. Para você fazer uma medição dele, você escolhe os 2 pontos. Pode passar o vídeo abaixo. Isso. Onde o primeiro ponto é antes da garganta e o segundo depois é no meio da garganta, bem no seu centro. Onde a gente pode usar a equação da continuidade, onde está descrito aí, ρ de 1, ρ do ponto 1, vezes a velocidade do ponto 1, vezes a área do ponto 1, que é igual a ρ do ponto 2, vezes a velocidade do ponto 2, da área do ponto 2. Caso for um fluido incompressível como líquido, onde pode ser usado em hidráulicas, a gente só desconsidera o ρ nessa equação. Logo depois disso, nós utilizamos a equação de Bernoulli, onde em qualquer, basicamente, tudo que for utilizado fluidos, irá se utilizar Bernoulli. Onde você só vai desconsiderar os pontos Z1 e Z2, onde, como é um tubo reto, ele não tem diferença de altura. Que a simples equação seria ponto 1 dividido por gama, mais velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, que seria igual a ponto 2 dividido por gama vezes a velocidade ao quadrado de 2 dividido pela gravidade. 2 vezes a gravidade. Logo depois disso, nós temos que calcular o V1, ou seja, a velocidade de 1. Que na sua geometria básica seria utilizando os ponto 1 e ponto 2, onde a raiz quadrada de toda essa equação, que é 2 vezes a gravidade dividido por gama, vezes o ponto 1 menos o ponto 2, dividido pela área 1 sobre a área 2, elevado ao quadrado menos 1. Como tudo em qualquer, seja áreas de exatas, nem tudo na prática é exato. Como a própria equação de Bernoulli não é exata, ela só mostra uma parte simplificada dessa área. Onde para nós termos totalmente o controle ou chegarmos perto do controle total, nós iremos utilizar o que chamamos de coeficiente de descarga, onde vai relacionar a velocidade real de um fluido com a fornecida pela equação de Bernoulli, utilizando esse gráfico. Temos que ter esse gráfico como base, porque ele não é um gráfico, como pode ver, ele não é um gráfico contínuo. Não dá para fazer, por exemplo, uma regra de 3 nele. Pode baixar. Os tubos de Dow. Os tubos de Dow, eles são basicamente a mesma coisa que do tubo de Venturi, só que ao invés dele ter uma deformação, como vemos ali em ΔP, ele não é uma deformação, e sim ele é apenas uma pequena diminuição interna de onde passará o fluido. Ou seja, ele tem, como diz, em vez de uma garganta, seria uma canaleta. Ou seja, você vai ter uma perda bem menor de carga em relação ao Venturi. Por isso que ela é uma peça
um pouco mais cara e não é tão utilizada, não é tão normal você vê-la sendo utilizada nos meios da engenharia. As placas de orifícios, elas são basicamente um metal fino, onde é colocado é, em transversal, cortando ao meio, um certo tubo, onde sua principal utilização é uma medição de vazão. No caso, ele é um medidor de vazão. E ele é muito fácil de ser utilizado, no caso, ele é muito utilizado por não precisar de calibração, sendo uma coisa estática, não uma coisa que uma vibração ou alguma coisa possa danificá-lo ou mudar sua medição, por quanto ele não é uma coisa eletrônica ou uma coisa elétrica onde vai ter uma defasagem de, vamos dizer assim, informações, de dados. Quando você se utiliza, no caso, a norma NBR ISO 5167, ela pede, né, no caso, medidores de vazão de fluidos por meio de instrumentos de pressão. Parte 1, placas de orifícios, bocais e tubos de Venturi instalados em seção transversal circular de condutos forçados, ou seja, um conduto onde vai ter um maior trabalho. As suas principais vantagens do sistema de medição, as suas principais vantagens de ser utilizado no sistema de medição, onde, do meu ponto de vista, é um fator muito crucial a ser utilizado, é a disponibilidade em larga escala. E um dos seus pontos que eu acho um pouco fraco, em meu ponto de vista, é que a sua resposta vai ser quadrática, ou seja, ela não vai ser 100% exato. Para ter um objeto 100% exato é muito forte, né? E há desgaste, ou seja, como eu disse anteriormente, ele não há uma calibração, não tem como você calibrar ele, ou seja, é um ponto forte. Mas compensação, sendo qualquer coisa na natureza, ele é um desgaste. Tudo desgasta com o tempo. Então isso meio que vai diminuir na sua exatidão, mas não na sua precisão, no caso. E é isso.